Estamos de volta ao programa Brasil Cristão e eu quero mostrar para você agora um produto do nosso shopping católico. Além de ser lindo, né, você que é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus, esse produto foi feito assim com muito carinho para você. Ele, olha aqui, é o terço da gota. Que gota? A gota do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é dourado com a cor, essa cor aí, ó, do sangue de Jesus, tá vendo? Bem rubi, bem na cor, e ele é separado pelas gotas, né? Tem uma aqui no meio, ó, vou virar aqui, tem uma gota, ó, bem grande aqui no meio, representando, e ele vem acompanhado com a medalhinha, que você pode amarrar no seu braço, com a oração das mãos ensanguentadas, e aqui tem a medalhinha das mãos ensanguentadas e também com um broche, olha só, um broche que você pode usar da gota, a gota do preciosíssimo sangue de Jesus. Graças a Deus, uma devoção, né, que centenas de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro têm, e aqui a Associação do Senhor Jesus, né, a Rede Século XXI, divulga muito essa devoção ao sangue de Jesus através das mãos ensanguentadas de Jesus. Quer esse terço lindo? Você pode também presentear a sua mamãe, hein? Porque o mês de maio está chegando. Você acessa o nosso shoppingcatólico.com.br ou ligue para nós, 19 3871 9620. Já faz assim, ó, ligue e peça agora, hoje ainda. Vai dar tempo de chegar aí para você presentear a sua mamãe, sua vovó, todas as mulheres aí da sua família, tá bom? 19 3871 9620 ou acesse shoppingcatólico.com.br. Vamos continuando aqui então, falando dos 10 motivos para crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O 9º nós falamos sobre Jesus não morreu novamente. O padre, antes da gente passar para o 10º, eu queria fazer uma pergunta, que eu fiquei com essa pergunta na cabeça e eu acho que ela cabe até aqui, ó, nessa Jesus não morreu novamente. Porque depois, quando Jesus, nós contemplamos lá a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, tinha pessoas ali também, testemunhas oculares. E ele mesmo fala, esse Jesus que você, não sei se, agora eu confundi, é ele que fala ou é o... Um anjo aparece e diz, este Jesus que vide subir, descerá da mesma forma. Descerá da mesma forma. Ali pronto, ali acabou, né? Sim. Ali acabou todas as provas de que, de fato, ele não morreu de novo e está lá para vir de novo. Acontece que existe, os espíritas, eles acreditam em reencarnação. Sim. Mas eles dizem que acreditam em Jesus Cristo. Mas eles não acreditam num Jesus ressuscitado. Exato. Né? Como é que é isso, Paulo? Para o Espiritismo, Jesus se reduz a um código moral, vamos assim dizer. Então, Jesus é um exemplo, é um modelo de como nós devemos ser, de como devemos falar, de como devemos nos comportar, caso desejemos evoluir. Jesus, portanto, seria um espírito de luz perfeitíssimo, um espírito guia que andou pelo mundo, dando-nos um modelo para a evolução. Mas essa evolução, quem tem de operar somos nós, com as nossas obras. Não é ele quem opera em nós. Então, Jesus é um modelo. Tá? Agora, essa coisa de ter morrido e ressuscitado, para os espíritas, é uma construção literária. É uma espécie de poema, de poesia nos evangelhos. E todas as utilizações do termo ressurreição, se você for verificar no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, escrito no século XIX, ele vai dizer que os judeus usavam essa palavra, ressurreição, porque era o termo conhecido por eles e utilizado comumente. Mas, segundo Allan Kardec, o conceito que está por trás das palavras de Jesus, quando ele próprio, Jesus, usa o termo ressurreição, os conceitos são, na verdade, os de reencarnação. Então, na verdade, o Allan Kardec ele quer desconstruir, ele esvazia a palavra, desconstrói o conceito, para poder as pessoas passarem a usar a palavra condizente com o conceito, que é a reencarnação. Então, ele manipula o evangelho de acordo com a sua teoria. Ele não forma a sua opinião nos fatos bíblicos. Então, isso é importante nós acreditarmos, porque para o espírita, Jesus não é uma presença. Jesus esteve presente no mundo, passou por aqui, mas ao morrer, continuou
segundo a doutrina espírita, a sua caminhada na espiritualidade. Espiritualidade para eles é o mundo dos espíritos, né? Ele continuou, então ele provavelmente foi para um outro mundo, para um outro plano, talvez até tenha reencarnado noutro corpo, já que esse aqui no qual ele viveu na Terra foi crucificado e sepultado, e ele seguiu o curso de um espírito de luz. Né? Isso, mas invocar Jesus, ter Jesus aqui, falar com ele, não, isso não é possível. Para os espíritas, se há uma comunicação possível com o além, essa comunicação é com os espíritos, no plural, espíritos desencarnados de pessoas que já viveram nesse mundo, ou espíritos guias que vêm nos ajudar. Então, para o espírita, embora ele use o nome de Jesus, as palavras de Jesus, o exemplo de Jesus. E rezem as orações católicas. As orações católicas, etc. Na verdade, Jesus não passa de um referencial histórico, alguém que viveu, mas não que esteja vivendo, ele não é o vivente. Isso tudo torna o espiritismo incompatível com a fé católica. Ele fere um artigo fundamental da nossa fé, que é o que nós estamos falando aqui, a ressurreição, dentre tantos outros. Então, ser católico e espírita ao mesmo tempo é possível? Não é porque possível. É isso que se ouve. Eu sou católica, mas eu sou espírita, Não, Drica. absolutamente. Vamos no frigir dos ovos. Nós acreditamos em coisas diferentes, então não tem como... No frigir dos ovos, a pessoa ela tem que se decidir. A reencarnação crê que eu desencarno e vou retornar em outro corpo. Ou seja, provavelmente eu tive muitos corpos e terei. A doutrina da ressurreição diz que ao morrer, a sua alma vai parar junto do Cristo e quando ele vier na sua glória, a sua alma será devolvida para o seu corpo. Ora, como você quer ser espírita e cristão? Se o espiritismo diz que eu tive vários corpos e o cristianismo diz que eu vou ressuscitar no meu corpo, ora, em qual corpo eu vou ressuscitar quando Jesus vier? Se eu estou querendo ser espírito cristão? Se eu tive vários corpos. E então, do ponto de vista da salvação, no espiritismo, eu salvo a mim mesmo, fazendo ali, sei lá, minhas obras de caridade, alguma coisa desse tipo. Esse pelagianismo atualizado, né, do espiritismo. E nós, quem nos salva é Jesus, acabou, ponto final. Gostaria de mencionar o canal de YouTube da Rede Século XXI. Se você não conhece, se você não é inscrito, inscreva-se no canal de YouTube da Rede Século XXI e procure lá o programa Eclésia, onde existe lá um programa específico sobre o espiritismo. Acho que vale muito a pena você acessar. Você pode ir pelo portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Você vai lá, encontra o programa Eclésia e você encontra este programa específico que fala sobre o espiritismo e dá essas explicações. Vale muito a pena mencionar. Sim, com certeza, né? Agora nós vamos para o top 10. O número 10 aqui, a 10ª razão para você acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o surgimento de uma religião histórica, que diz, né? O cristianismo se espalhou e cresceu, foi o que nós já falamos aqui. Apesar da perseguição, não por causa do poder nem da personalidade dos apóstolos, né? Mas por causa da experiência da ressurreição feita ali pelos primeiros cristãos. Exato. O cristianismo, historicamente avaliado, historicamente estudado, é a evidência de que ele é um fato contra todas as possibilidades. Contra todas. Muitos agrupamentos filosóficos, agrupamentos religiosos, por muito menos, simplesmente acabaram. Nós ouvimos esses dias uma leitura, se não me falha a memória, na sexta-feira passada, quando Pedro e João, se não me falha a memória, estão sendo julgados por um conselho de anciãos dos judeus, e no qual Gamaliel se levanta. E ele diz, olha, gente, vamos ser um pouco prudente em relação a esses discípulos do Nazareno, né, de Jesus, pelo seguinte, nós já vimos outros grupos aparecendo aqui no nosso meio. A Bíblia não fala desses outros grupos, mas o Gamaliel menciona.
né? Judas. Então ele fala de um certo Judas, de um certo Teudas, enfim, de outros líderes que arrebanharam discípulos atrás deles. E tanto esse Judas quanto o Teudas morreram, todos morreram, não fala as causas da morte, se foram assassinados, né, se alguém matou, como foi no caso de Jesus, ou se morreram de causas naturais. Fato é que, morrendo o mestre, se dispersavam os discípulos. Isso era um padrão, era algo corriqueiro de se ver. Só que agora, no caso desse Jesus Nazareno, nós estamos vendo um movimento inverso. Tem algo que a nossa razão não está alcançando, mas tem algo aqui que precisa ser considerado, é o que Gamaliel diz lá. Porque ele morreu, né, Jesus o Nazareno foi morto, e ao invés dos discípulos dele se dispersarem, não só estão unidos, como se amam pra caramba, foi o que o Fernando falou aí agora, o amor deles é algo que constrange a gente, e eles estão arrebanhando mais gente e está crescendo a coisa em torno da tal narrativa de que ele ressuscitou. Então, calma lá. Não é que a gente pode simplesmente dizer que é um delírio isso daí. E o cristianismo, de fato, é um fato contra todas as possibilidades. Quais são as chances de um grupo de analfabetos da Galileia, porque nós dissemos há pouco no outro bloco que a Galileia era a periferia, o subúrbio da tradição hebraica. Então, eram desprezados, era inclusive chamado por muitos de Galileia dos gentios, porque havia tantas práticas pagãs na Galileia que não se dava crédito a nada do que acontecia lá ou vinha de lá. Então vem um Jesus da Galileia, e que depois de morto, dizem que ele ressuscitou, mas esses dizem, quem dizem? Outros galileus, mais galileus do que ele, porque historicamente Jesus nasceu em Belém, até morou no Egito um tempo. Então vá lá, dá para dizer que ele trouxe alguma coisa boa de algum lugar. Mas Pedro, André, Tiago, galileus até o tutano, né? Galileus da gema, vamos assim dizer. Quais são as chances de um grupo de galileus somados a um grupo de mulheres hebreias, e diga-se de passagem, as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. No tempo de Jesus, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Não tinha valor nenhum. E veja, se você quer confeccionar uma propaganda, partindo do princípio de que os que redigiram os evangelhos estavam querendo confeccionar uma propaganda. Bom, numa propaganda, você tem de colocar dados que fomentam a credibilidade. Qual credibilidade havia em colocar num texto que a primeira a ver o ressuscitado foi Maria Madalena? Pessoas, né, Sendo padre? Maria Madalena quem foi? Uma mulher possuída por 7 demônios. Então, mulheres hebreias, mais analfabetos galileus, e todos eles juntos são um grupo de quê? De judeus expulsos do próprio judaísmo. Então, de todo o judaísmo, você tinha fariseus, que era um grupo de prestígio, saduceus, que era um grupo de prestígio, e esses aqui, judeus expulsos das sinagogas, expulsos dos templos, que naquele período eram os centros de vida social. Se você quisesse dar educação para os seus filhos, era na sinagoga. Se você quisesse ter emprego, era na sinagoga, onde você conseguia ser contratado, contratar pessoas. Então eram pessoas que foram marginalizadas, passavam inclusive fome por terem sido expulsos. Me diga, historicamente, qual a possibilidade de um grupo de analfabetos, um grupo de mulheres hebreias, todos eles constituindo um grupo de pessoas expulsas, num período de décadas, se tornarem a maior religião que já existiu na face da Terra? Você pode não querer crer em milagres, mas nesse milagre você é obrigado a crer. O cristianismo dominou o mundo sem pegar numa arma. O cristianismo dominou o mundo sem derramar o sangue de ninguém, a não ser dos seus próprios discípulos. Isso, meus queridos, se não tem alguma coisa no meio desses tais cristãos, alguma coisa que não é desse mundo, alguma coisa acima das forças naturais. Se não tem, então nada explica o fenômeno cristão.
Ô padre, eu queria que o senhor pegasse um gancho nisso que o senhor está falando e o Cristo ressuscitado hoje, no meio da nossa sociedade hoje, onde muitos veem do ponto de vista, ele foi sim um iluminado, uma pessoa legalzinha. Eu estava com o coração justamente pensando nisso, uma pergunta mais ou menos nesse sentido, mas algo para a gente partilhar. Sim. O Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele chega na sinagoga, ele abre o livro, o rolo, e lê lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou, ele me ungiu para. Sim. E aí vai dando sinais que os judeus teriam que ver. Quando isso aqui estiver acontecendo, é o Messias, ele está no nosso meio. Quando João Batista está preso, ele chama os discípulos, olha, pergunta se é ele aquele que tinha que vir ou se nós temos que esperar outro. O que Jesus manda dizer para João? Vai e diz lá para João que os cegos vêm, que os coxos caminham, que os cativos são libertos e que o evangelho é pregado ao povo. Exato. Então, os sinais do Messias. Quando Jesus, ressuscitado, se coloca no meio dos apóstolos, diz para eles assim, agora vocês vão por todo mundo, vocês vão pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo. E aí Jesus diz assim, vocês vão impor a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Vocês vão expulsar os demônios no meu nome. Vocês vão fazer as minhas obras. Quando o Pentecostes acontece com a igreja, os apóstolos saem fazendo as obras de Jesus As de minhas Nazaré. E outras maiores, Outras ele ainda maiores. disse. Geração traz geração. O que nós temos, sobretudo porque é aqui que nós temos a glória da igreja, os santos. Quando você quer saber a opinião de algo ou de alguém, sei lá, é porque nós estamos num tempo de muita desonestidade, tá? Um tempo de muita desonestidade. Se você quisesse saber a opinião do budismo, normalmente o que você faria é procurar o melhor monge budista possível, o melhor monge tibetano, para que ele pudesse falar com conhecimento e testemunho o que é o budismo. Isso com qualquer outra coisa. Só que quando é o catolicismo, eles gostam de pegar os mais incoerentes para mostrar o que é o cristianismo. O que é o catolicismo? É aqueles padres pedófilos, aquelas freiras loucas que defendem aborto. Então, mas eles são exatamente aquilo que o catolicismo não é. Se você ou então vão dizer, não, é a união em torno do pão da partilha e aquela coisa toda. Se você quer saber o que é o catolicismo, os santos nos apontam o que é a fé cristã. E o que eles fizeram? Eles fizeram as obras de Jesus de Nazaré. Quando você vê a vida, né, destes homens, você vê que eles impuseram as mãos sobre os enfermos, eles foram curados, que eles libertaram os cativos, que eles fizeram as obras de Nosso Senhor. Mas Padre Douglas, essas manifestações, né, quer dizer que isso é dos santos ou a gente pode ver isso na igreja hoje? Veja, os santos não nasceram santos. Eles são santos agora. E por que agora? Porque estão nos céus. Sim. E por isso a igreja pôde canonizá-los. Mas quando às vezes nós usamos exemplos dos santos, olha, eles fizeram isso, precisamos fazer. Vem o contra-argumento, mas nós não somos santos, escuta, mas eu quero ir para o céu. E a carta aos Hebreus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, enquanto eles estavam na terra fazendo as obras de Jesus, eles não eram santos canonizados ainda, aliás, eles se tornaram justamente porque fizeram as obras. Então, o tempo dos santos passou. O tempo agora é o nosso. E se nós não reproduzirmos essas mesmas obras no Espírito Santo de Cristo, então o mundo não conhecerá o ressuscitado, não o experienciará. Nós vamos ficar reduzindo o cristianismo a uma mensagem, a uma pregação? Calma lá. Nós temos uma mensagem, mas nós não somos uma. Nós temos uma doutrina, mas nós não somos uma. Nós temos uma moral, uma disciplina, mas nós não nos reduzimos a uma. Nós somos uma pessoa. Nós somos membros de um corpo de uma pessoa, cuja cabeça está à direita do Pai. E se o corpo aqui na terra não está andando,
Então, na verdade, ele está desconectado da cabeça. Exatamente. Desconectado da cabeça, porque enquanto uma cabeça está sobre o corpo está em movimento. Então, onde está o ressuscitado? Como experienciar o ressuscitado hoje? Bom, nós cristãos precisamos ter em fluxo no nosso meio o Espírito do ressuscitado. O Espírito Santo, ele evidencia com os sinais que o Fernando mencionou agora, a permanência do ressuscitado na história. Onde está o ressuscitado na história? Na igreja. E se alguém tem alguma dúvida do que é o cristianismo? Então, o que é o cristianismo? Cristianismo é para te tornar outro Cristo. O cristianismo não é é uma para... pessoa, é Jesus. Nós temos este Espírito Santo, ele atua com dons hierárquicos e carismáticos. O padre pode explicar isso muito melhor que eu, né? O documento Lumen Gentium, no número 12, fala Próximo muito disso. programa vai ser esse. Dons hierárquicos. Então, ele atua de modo infalível nos sacramentos e atua com os seus carismas para a edificação do corpo de Jesus. E sabe por que eu estou aqui lembrando, e eu já estou emocionado pela segunda vez nesse programa, né? Porque é assim mesmo. O Fernando é chorão. Eu sou mesmo. chorão mesmo. Só tem tamanho. Exato. Uma coisa que eu me lembro, assim, é que eu tinha 12 anos. Em 1996, eu entrei num grupo de oração que não podia acontecer na paróquia porque era proibido. Não podia. Então, era numa associação de moradores. Quando eu entrei naquele grupo de oração, eu vi o padeiro da padaria lá, o carteiro, a senhora que cozinhava no restaurante, pessoas que eu conhecia, pessoas normais e corriqueiras. Só que lá, dentro daquele grupo de oração, quando eles começaram a falar, primeiro, eu com 12 anos, eu falei assim, eles conhecem o Jesus que eles estão falando. Eles conhecem pessoalmente, porque o modo como eles estão falando é convincente. Segundo, eu vi ali pessoas sendo curadas. Eu vi uma senhora, eu nunca vou esquecer, eles cantavam uma música, e a música dizia assim, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos, os doentes são sarados. Os feridos de alma são curados. Essa mesmo. E aí, quando falou isso, eu lembro que cantou isso, uma senhora começou a gritar no meio do grupo de oração, porque ela entrou cega e estava vendo. Aleluia. Entrou cega É e isso estava mesmo. vendo. Você sabe o que eu disse com 12 anos de idade? Está vivo e está aqui. Tá aqui. Que tá Está aqui. Tá no meio está de nós. andando aqui e está falando com a igreja, está nos tocando. É isso que, de modo tão profundo, belo, a experiência de renovação carismática evidencia. A cura é um sinal, a profecia e os dons. Paulo, quando na primeira carta aos Coríntios, fala no capítulo 14, ele diz assim, da necessidade de se profetizar. Ele dirá, entrando no meio de vós um infiel, um não crente, entrando e durante a reunião tiver os segredos do seu coração revelados na boca de alguém, não crerá ele que Deus está no vosso meio? Porque a pessoa vai dizer, como é que eles sabem disso? Só pode Deus ter falado, porque só eu e Deus sabíamos. Então a revelação, a palavra de ciência, a cura o física, milagre, são sinais de que realmente ele está vivo e está ali. E se nós não clamarmos, suplicarmos e atualizarmos, tivermos a abertura para que esses sinais fluam e sejam atuais, o mundo vai continuar achando nossa que missão, Jesus né, é só Padre uma Fernando? mensagem. Deixa eu só mencionar. shoppingcatólico.com, nosso shopping católico da Rede Século XXI, existe um livro lá chamado Jesus está Vivo. Esse livro foi escrito pelo padre Emiliano Tardif. Conta justamente o ministério de um homem que saiu pregando Jesus pelo mundo inteiro e Jesus ia curando as pessoas por onde ele ia. Adquire esse livro para ele edificar a sua fé. Se a sua fé está cambaleando, esse é o livro. Jesus está Vivo, Emiliano Tardif. Gente, Padre Fernando, nosso tempo está acabando, mas a última pergunta é rápida para o senhor responder, é sim ou não? Um minuto. Gostaria de saber como encontrar o escritor Tácito, comentado pelo padre. Tácito. Sim, você... É o Tácito que nós comentamos na 8ª razão aqui. Talvez se você colocar na internet Tácito, século I ou século II, primeiros séculos, né, lá no buscador na internet, você vai encontrar.
porque são escritos clássicos, né, literários daquele período. Posso citar os outros que eu mencionei, talvez a pessoa queira consultar essas obras históricas. Tácito, que era de Roma, Plínio o Jovem, Flávio Joséfo, esse você encontra obras traduzidas. Não vai colocar o nome do seu filho de Flávio Joséfo? Pode Flávio colocar, é Joséfo, brincadeira. e tem o Talmud babilônico, né? E Luciano de Samosata também, que era um autor daquele período. Eles todos mencionam o testemunho A gente da termina ressurreição. assim, gente, com esses autores. Busquem que vocês vão encontrar. A gente volta amanhã no Brasil Cristão. À tarde, estamos aqui com vocês, 3h10. Boa tarde, tchau. Padre, boa tarde, Fernando. Deus abençoe a todos.